Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Olá, bom dia, bem-vindo a mais um episódio da Carona Extraordinária. Um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia extraordinário para você. E daqui a pouquinho eu sigo dirigindo para o trabalho, você segue aqui com a doutora Elisa, mais um tema muito legal para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, para você ter mais saúde e mais felicidade. Bem-vindo aí, quem já está entrando, a Lete, Fabiola, parabéns aí pela presença de vocês. Hoje o tema está muito bacana, a gente vai continuar falando sobre algo que é a base para a maioria das doenças crônicas que nós conhecemos, as doenças que aparecem com a avançada idade, que é o processo de inflamação. E hoje a doutora Elisa vai falar sobre um marcador específico que às vezes a gente não dá tanta atenção para ele, e esse marcador é fundamental, né, nesse mapeamento dessa inflamação no teu corpo, e realmente você pode ter aí grandes informações e grandes dicas para prevenir todo esse processo inflamatório e evitar essa dor, esse sofrimento no futuro. E por falar em evitar tudo isso, fique ligado aí que no dia 11 de outubro, gente, faltam menos de 2 semanas, a gente já está aí com mais da metade das vagas esgotadas. O nosso próximo evento, as 5 chaves da autocura, lá no Radisson Hotel Belém. É uma palestra incrível, 2 horas, muito dinâmica, muito divertida. A gente passa o nosso melhor conteúdo realmente para você aprender a controlar, a se livrar do estresse, da ansiedade, estratégias práticas, simples, mas muito poderosas para você mudar a sua vida nessas 2 horas aí de muito aprendizado e você prevenir todos esses problemas aí que a gente aqui todo dia na carona fica trazendo aí um pouquinho a mais de conhecimento para você. E lá nessas 2 horas vai ser maravilhoso, fora que a gente vai estar ali ao vivo, né, presente. Então a energia é muito melhor, muito mais divertido. E eu espero todos vocês lá. Bem-vindo aí todos que estão entrando. Nossa amiga Mônica aí, querida, acabou de entrar. Kese está sempre com a gente. Pamela, Barcelo, Emanuele, bem-vindo todos. Bem, eu vou seguir dirigindo. Você vai aproveitar o tema de hoje aí com a doutora Elisa. Um grande beijo. Radisson Hotel Belém, dia 11 de outubro, numa quinta-feira, 19h30. Espero você lá. Entra aí no History, rola a tela para cima, garante logo a tua vaga. O teu ingressinho, gente, R$20, 100% doado para crianças com câncer. Você vai aprender, ainda vai ajudar. Então é isso aí, fica com a gente, aproveita o tema de hoje e a gente se vê pessoalmente lá na palestra 5 chaves da autocura. Beijo, aproveite sua carona, valeu! Bom dia. Olha, tô vendo que a audiência logo no início da carona, já muita gente querida, Sueli, Fabiola, a Mônica, minha amiga querida, a Kese, que sempre está aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês não têm ideia como a gente fica feliz quando vocês estão aí escutando a gente, participando. E se tiverem alguma dúvida, vão escrevendo, eu vou respondendo ao longo da carona. Bom, hoje, olha, a Rosa acabou de entrar, sempre está aí com a gente. Um beijo, querida, a Ângela. Gente, o tema de hoje é muito legal, é um tema, nós vamos falar sobre ferritina. Ferritina é um exame de laboratório, tá? Nem sempre ele é pedido, nem sempre nós médicos damos a importância que ele tem. Ele é muito pedido entre as crianças para ver se tem anemia. A gente sabe que a anemia é uma deficiência de ferro que acomete muito as crianças, mas no adulto a ferritina tem uma importância muito grande. É muito importante que no seu check-up, nem que seja no check-up anual, a gente dose a ferritina. Por quê? Porque a ferritina, ela vai nos dar a quantidade de ferro, a quantidade de depósito de ferro que tem no organismo. E assim, para que a gente quer saber isso? Para ver se precisa repor ferro? Olha, a Pamela está dizendo que conseguiu pegar uma carona ao vivo. Muito obrigada, Pamela. Então, a gente vai dosar a ferritina para ver se o adulto tem ferro? Não. No adulto, ela tem a seguinte importância. Quanto maior a ferritina, maior a possibilidade de inflamação no organismo. Então, o que acontece?
Quando a gente tem processos inflamatórios no organismo, quando a inflamação está se formando, e entenda a inflamação, aquela inflamação subaguda, estéril, uma inflamação lenta. Essa inflamação significa que tem doença se formando no organismo. E quando essa inflamação acontece, é produzida uma substância, hepcidina, que ela é como se fosse um hormônio que impede a saída de ferro dos macrófagos, dos enterócitos, das células do organismo. Esse ferro aprisionado nos tecidos vai aumentar mais ainda a inflamação e vai predispor à oxidação dos tecidos. Então, o que acontece? Aumenta o risco de câncer, de doença cardiovascular, aumenta a chance de doenças renais, de doenças neurológicas. E assim, quando a ferritina está alta, é um indício muito grande de doença aterosclerótica. Então, se você tem outros fatores de risco cardiovascular, a ferritina ela entra para confirmar. E além disso, voltamos, né, gente? E além disso, quem tem ferritina alta é um indício de esteatose hepática. Então, assim, se nos seus exames vem aparecendo ferritina alta, é importante que você ligue o desconfiômetro da esteatose hepática. E a esteatose hepática é um preditor de diabetes. Então, olha só, ferritina alta e esteatose hepática, você está correndo risco de diabetes, você está correndo risco de doença aterosclerótica. Aí o que acontece? Deu ferritina alta, é importante que você faça um outro exame chamado saturação de ferro. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem muito ferro nos tecidos e tem ferro baixo circulante. Então, assim, ela não significa que aquela ferritina alta, ela esteja com sobrecarga de ferro na circulação. Por que é importante saber disso? Porque muitas vezes o fato do paciente ter a ferritina alta, o médico já se apavora e indica uma sangria. E você só deve fazer sangria se tiver uma saturação alta de ferro. Porque caso contrário, você pode até predispor o paciente a uma anemia, mesmo tendo uma ferritina alta. Então, o que acontece? É aquela história, às vezes o paciente tem a anemia da doença crônica, e aí vai lá dar uma anemia e o paciente vai lá, é submetido a reposição de ferro, ou então deu uma ferritina alta e é submetido a uma sangria. Gente, tem que analisar o grau inflamatório daquele paciente, porque todos esses transtornos podem ser por causa da inflamação de alguma doença dessas que eu falei, seja câncer, seja diabetes, doença cardiovascular. Olha, quer ver uma outra coisa que dá ferritina alta? Hepatite B, hepatite C. Então, por exemplo, se o teu paciente tem uma ferritina alta, vai investigar hepatite B, hepatite C, que pode ser a causa dessa ferritina. Outra coisa, quem tem ferritina alta tem predisposição a ter câncer de fígado, tem predisposição a ter câncer de mama, câncer de próstata. Então, assim, é um perigo ferritina alta. Assim que você detecta a ferritina alta, você precisa avaliar o estilo de vida desse paciente. Então, o que acontece? Mudança de estilo de vida. Ver o que o paciente está comendo. Esse paciente pode estar comendo muito carboidrato refinado, açúcar. Quer ver uma outra coisa que prejudica muito o fígado, aumenta a esteatose, aumenta a ferritina, aumenta a inflamação? Frutose. Ah, Elisa, não devo comer fruta? Não. Frutose, o que eu digo é o seguinte: são aqueles alimentos industrializados que são adoçados com xarope de frutose, que é aquele açúcar industrial que conserva o alimento. Então, assim, muito cuidado com suco de caixinha, refrigerante, biscoitos, massas, doces.
tudo isso industrializado aumenta a chance de você ter esteatose hepática e aumenta a chance de você ter ferritina alta, inflamação e diabetes. Então, assim, é importante que você avalie o laboratório e avalie o estilo de vida do paciente, tá? Olha, gente, eu tô falando, eu quero saber se vocês têm algumas dúvidas aí. Vão escrevendo aí, vão me dizendo se estão entendendo, se eu tô muito rápida, que aí eu vou esclarecendo melhor para vocês, tá bom? Então, outra coisa importante, por exemplo, eu tô falando aqui de ferritina, que é a dosagem de ferro, de depósito de ferro no organismo. Por exemplo, se você tem um quadro de anemia, ou seja, comprovou que tem ferro baixo, tá? E vai começar a repor. A falta de ferro, ela é tão prejudicial quanto o excesso de ferro. Então vamos lá. A gente saiu daquela parte do ferro alto e detectamos ferro baixo no paciente. Esse paciente tá com deficiência de ferro, tá com anemia, precisa repor ferro. Todas as vezes que a gente tem uma deficiência de ferro no organismo, alguns processos antioxidantes são prejudicados. Então, assim, produção de glutationa, catalase, que são enzimas antioxidantes, é prejudicada por causa de ferro baixo. Quer ver uma outra coisa que é prejudicada por ferro baixo? A produção de hormônios da tireoide. Ferro e selênio é muito importante para a produção de hormônios da tireoide. Então, todas as vezes que você vai repor ferro, que você vai tratar ferro, anemia, você também precisa repor antioxidantes para esse paciente. Por quê? Porque você precisa assegurar a capacidade de antioxidação nesse paciente. Então, é importante repor selênio, repor zinco, vitamina E. É importante, às vezes, repor N-acetilcisteína. Então, é importante fazer uma formulazinha com vitamina C. E todos esses antioxidantes para ajudar no tratamento da falta de ferro e assegurar os processos antioxidativos do organismo, tá? Outra coisa importante é o seguinte: para aqueles pacientes que têm síndrome metabólica, ou seja, tem colesterol bom baixo, triglicerídeo alto, resistência insulínica, aumento de gordura visceral. Olha aí, tô falando de aumento de gordura visceral, tô vendo que o professor Johnny, meu personal, está aí vendo a gente. Tudo bem, professor? Já a gente vai treinar. Então, assim, o que acontece? Esses pacientes que têm síndrome metabólica e que têm ferritina alta, eles podem ser acometidos por uma outra coisa, que é o seguinte, outra alteração, que é o hipogonadismo secundário, homens, tá? Então, assim, os homens que estão com risco de diabetes, que estão com ferritina alta, saiba que tem um hormônio muito importante que pode estar sendo detonado aí, que é a testosterona. E esse homem que está com essa síndrome metabólica, ele vai cursar com o que a gente chama de hipogonadismo secundário, ou seja, os testículos não estão funcionando direito, não estão produzindo testosterona. A falta de testosterona vai fazer com que essa resistência insulínica, a predisposição pelo diabetes, a inflamação aumente, tá? E esse paciente vai engordar mais e vai formar um círculo vicioso. A gordura, a inflamação, a insulina bate na testosterona e a queda de testosterona predispõe mais ainda esse quadro metabólico. Então, para vocês terem uma ideia, gente, que assim, às vezes, um examezinho, né, alterado, é a ponta do iceberg de um monte de doença cardiovascular, cerebrovascular, predisposição a diabetes, risco de infarto, risco de câncer, risco de doença hepática. Então, assim, é importante que a gente esteja alerta a esse tipo de coisa,
porque às vezes o exame do paciente está te mostrando uma grande alteração metabólica que está ali por trás. Uma outra coisa importante é o seguinte: ferritina alta, ela vai predispor a uma falta de hidroxilação de vitamina D, ou seja, vai interferir na produção de vitamina D e vai interferir também na absorção de vitamina B12. Então, o que acontece? É importante que a gente faça aquelas reposições de antioxidante, é importante que a gente regule o ferro, é importante mudança no estilo de vida para baixar a ferritina, para melhorar a resistência insulínica. Então, assim, uma série de medidas devem ser tomadas quando você tem alteração nos estoques de ferro. Faltou falar alguma coisa, Ricardo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, gente. Então, a dica de hoje: fica de olho na tua ferritina. Faça uma avaliação, faça pelo menos um check-up anual com todos os exames, fazendo a correlação. Quando o paciente vai lá no consultório, eu pego lá aquela maçaroca de exame e vou botando setinha certo e vou fazendo continha. E é importante que você tenha o real esclarecimento, a real visão de como está o seu metabolismo, porque às vezes essas alterações, se você quer fazer check-up, se você quer fazer prevenção, você tem que bater nas alterações antes das doenças acontecerem, porque fazer check-up para descobrir doença não é check-up, é tratamento. Então a gente precisa realmente, se quer fazer check-up, se quer fazer prevenção, avaliar as disfunções antes que as doenças apareçam. E se você quer prevenção, se você quer uma vida saudável, uma vida extraordinária, não deixa de ir para a nossa palestra, as 5 chaves da autocura, às 19h30, no Radisson Hotel Belém, dia 11 de outubro. Vai ser maravilhoso. É uma palestra super dinâmica, já vista por mais de 1.700 pessoas. Se você já viu, leva quem não viu, leva alguém querido, fica lá com a gente. Essas 2 horas de tempo é muito divertido. Além de você aprender, trocar energia positiva, ainda é uma oportunidade de você ajudar as pessoas que precisam, as crianças da creche do Menino Jesus, que vêm do interior do estado para fazer tratamento de câncer, gente, em Belém do Pará. Então, assim, é uma casa que que necessita da providência, da nossa providência e da providência de Deus. E com a ajuda de vocês, a gente conta no dia 11 de outubro, às 19h30, no Radisson Hotel Belém. Para se inscrever, entra nas nossas redes sociais ou dá uma ligada lá para a clínica no 3225-1858 ou então no 99162-9780. Gente, eu espero todos vocês lá no dia 11 de outubro, às 19h30. E segunda-feira, carona extraordinária. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!